Prosseguindo os trabalhos, convido agora para a sua exposição a professora Tarsila Ribeiro Marques Fernandes. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo a mesa, ministro Bruno, ministro Jorge, professor Paulo Blanco, professora Lorenza, professor Ricardo. É uma alegria que agradeço à organização pelo convite de participar e falar sobre um tema que tanto me interessa, que é a defesa da democracia. Então, eu acho que os professores que me antecederam falaram muito bem dessas novas formas de populismo, de fascismo, como identificar os riscos. E aí eu vou falar sobre um tema que agora está sendo estudado, que é da democracia defensiva. Sei que o professor Carlos Blanco já adiantou que ele é contra a democracia militante, mas eu vou falar um pouquinho no que elas se diferenciam e do que se trata a democracia militante e a democracia defensiva. De forma bem resumida, a gente poderia conceituar a democracia defensiva como um contragolpe, como a legítima defesa da democracia. E aí eu dividi minha breve fala em 3 pontos, em 3 perspectivas. Uma perspectiva mais histórica, uma do presente e uma rápida do futuro. Em uma perspectiva histórica, a teoria da democracia defensiva ela bebe na fonte da teoria da democracia militante. A democracia militante ela foi desenvolvida por Karl Loewenstein, que é um constitucionalista alemão, e na época ele ficou refugiado nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele publicou um artigo em 1937, que explicava a teoria da democracia militante, que é a seguinte, em breve resumo. As instituições democráticas, elas precisam ter instrumentos, ainda que aparentemente antidemocráticos, para defender a democracia. Do que ele estava tratando? Ele estava antevendo, veja, foi em 1937 que ele escreveu isso, que o Partido Nazista, chegando ao poder de forma democrática, porque não foi um golpe de Estado para o Partido Nazista chegar ao poder, ele ia se valer do poder para fazer tomar o poder e não permitir que grupos minoritários ascendessem também ao poder e acabar com essa alternância. Ele não ia precisar de violência, não ia precisar de tanques na rua para tomar o poder. Por quê? Porque a própria democracia, o próprio regime democrático permitia essa ascensão. Então, a democracia precisava ter um instrumento, ainda que esse instrumento, quando você olhasse, não, isso aqui ofende, de certa forma, um direito fundamental, você olhando isoladamente, mas dentro do contexto, ela precisava desse instrumento. E, na teoria da democracia militante, o instrumento era a cassação de partido político. Então, na época, a restrição que ele defendia era isso, que o partido político, por exemplo, o partido nazista, não deveria nem participar do jogo político. Ele deveria ser excluído, porque já se percebia que ele tinha ideais totalitários. Essa teoria da democracia militante, ela foi aplicada já em alguns países, foi bom que o professor Ricardo, ele trouxe alguns exemplos aqui, foi aplicada na Espanha, foi aplicada na Alemanha, e por mais que a gente não conheça pelo nome, ela é adotada no Brasil, na Constituição brasileira. Se você olha o artigo 17 da Constituição brasileira, ela diz que os partidos políticos precisam observar o regime democrático, o pluralismo de ideias. Então, um partido político que não observe o regime democrático, ele não vai ter o seu registro autorizado, ele pode ter o seu registro cassado. Então, o Brasil adota, sim, não é nenhuma surpresa que o Brasil adota a teoria da democracia militante. E aqui eu vendo aqui o professor Justino, a gente há 3 anos participou de uma live falando justamente sobre isso, democracia defensiva. E eu vi que no Brasil a gente escrevia muito pouco sobre isso. Foi a partir dessa live que eu disse, nossa, eu vou escrever sobre democracia defensiva. Então, acho que o meu foi um dos primeiros artigos, você coloca no Google o primeiro artigo que fala no Brasil, é o que eu escrevi sobre democracia defensiva. Então, agora, do ponto de vista um pouco mais filosófico, eu trago aqui Platão e Popper para a gente entender por que esses fenômenos acontecem, por que esse populismo, por que esse fascismo, por que eles encontram campo fértil no regime democrático. Se a gente lembra do paradoxo da liberdade de Platão, o que é que Platão diz? Olha, a liberdade não pode ser ilimitada, porque se ela for ilimitada, ela vai fazer com que o mais forte escravize o mais fraco. E aí, um pouquinho depois, Popper defende o paradoxo da tolerância. No mesmo sentido, a tolerância não pode ser ilimitada. Por quê? Porque senão ela vai assumir o poder e vai acabar com a minoria. Eu trago aqui, eu queria ler rapidamente só a frase do Karl Popper, porque a gente vai ver que se aplica hoje, como ela está atual nos dias, como ela está atual para hoje. O que Popper diz? Se estendermos a tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, se não estivermos
preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, o resultado será a destruição do tolerante e, com eles, da tolerância. A gente aqui está discutindo, vai discutir ainda, regulamentação de redes, fake news, declaração de inconstitucionalidade aí de indulto presidencial, retirada do ar de conteúdo digital. Será que isso não tem muito a ver com esse paradoxo da tolerância? Será que a gente não precisa de instrumentos que aparentemente possam parecer ser antidemocráticos, mas no final do dia o que a gente está querendo é defender a democracia? Então é disso que a democracia defensiva trata, é disso que a democracia militante tratou, e aí eu prefiro a expressão democracia defensiva. Eu acho que a democracia defensiva é uma evolução da teoria da democracia militante. A democracia militante era realmente focada em cassação de partido político, e a democracia defensiva, eu acho que tem um viés menos político e mais amplo, que é não apenas caçar um partido político. Às vezes eu não preciso caçar um partido político, eu preciso de uma outra medida que sim seja suficiente, que seja correspondente ao ataque, proporcional ao ataque. Então é disso que a democracia defensiva trata. Não, e aí as críticas, e é interessante, por isso que eu trago o registro histórico, porque as críticas que a democracia defensiva hoje está sofrendo, a democracia militante também sofreu. E aí o que é que a democracia militante fez? Evoluiu. Então a gente pode aprender também com a teoria da democracia militante. O que é que ele, na época, dizia? Olha, partidos políticos com ideais totalitários não deveriam participar do regime democrático, do jogo democrático. E aí que, depois das críticas, ela disse, olha, vamos evoluir para dizer o seguinte: a gente precisa de uma ameaça, mas essa ameaça precisa ser concreta. A partir do momento que essa ameaça se torna concreta, aí sim esse partido não pode participar do jogo democrático. Foi o que o professor Ricardo trouxe aqui, a discussão que está na Alemanha, que ainda está se vendo em que ponto aquela ameaça vai ser de uma magnitude suficiente para ele ser cassado, eventualmente, o registro. Então, não se trata de uma carta branca. O que a gente precisa é de instrumentos efetivos. Isso que a democracia defensiva trata. A gente precisa que eles sejam proporcionais. E o que a gente precisa é que olhe o contexto. Então, eu gosto de citar um exemplo. Quando é aquele tiozão do Zap, que bora fechar o Supremo, bora, o Congresso. Quando aquela mensagem é uma mensagem individual, que não tem nenhum ataque concreto, você precisa caçar o acesso dessa pessoa à rede social? Não precisa. Mas a partir do momento que se cria um grupo, por exemplo, que seja, só para manter o exemplo do WhatsApp, em que há financiadores de medidas, de atos concretos antidemocráticos, e aí para citar a nossa realidade recente, infelizmente, que aconteceu em Brasília, dizer, é uma manifestação ali em Brasília, aquele acampamento. Não era uma manifestação, um direito de manifestação, aquilo ali. Eles têm, no dia da diplomação do novo governo, eles incendiaram vários ônibus. Foi constatado também, eles tentaram colocar fogo num caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. Isso é livre manifestação? Isso a democracia deve permitir? Tocar uma bomba, não foi uma bomba para explodir, né? Então, a gente precisa, sim, de instrumentos mais enérgicos para que a democracia, a liberdade democrática não seja um pacto suicida. Então, que é isso que a democracia defensiva fala. Olha, a gente não pode ser tão tolerante a ponto de a gente permitir a autodestruição. E aí eu trago uns exemplos aqui mais práticos, né? Eu falei o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que o caso mais paradigmático é o inquérito de fake news. Então, em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal abriu de ofício o inquérito, é sempre polêmico, né, quando a gente fala disso, mas quando abriu o inquérito, não tem como eu prever, mas eu acho que se naquele momento, se colocasse em plenário, não ia ter maioria para referendar aquele inquérito, mas um ano depois, quando a gente já tinha uma pandemia, quando a gente já tinha visto aí a gestão errática da pandemia, que estava se desenhando, o inquérito foi chancelado por 10-1. Então, um ano atrás era inimaginável. Isso, para mim, é um exemplo claro de democracia defensiva, de aplicação da teoria da democracia defensiva. Por quê? Porque se viu o contexto. Se viu que o Supremo não poderia ter uma posição pacífica
ele teria que atuar de forma mais enérgica. E, claro, os exemplos maiores são o Supremo Tribunal Federal, porque nos últimos anos foi o Poder Judiciário foi o que foi mais atacado, o Supremo Tribunal Federal foi o que foi mais atacado. Mas, quando se fala de defesa da democracia, a gente fala de defesa por parte dos poderes diante da hipertrofia de outro poder. No caso, a gente poderia ter, né, um poder executivo e aí os outros poderes, poder legislativo, poder judiciário, se defenderem. É disso que a teoria da democracia defensiva fala. E, claro, é importante fóruns como esse para a gente discutir, para a gente contextualizar o assunto, entender. E também é importante o papel da imprensa. Agora, quando fala teoria da democracia, são os poderes se contrabalanceando. Então, citei exemplo do Supremo Tribunal Federal, posso citar exemplos vários aqui. O Poder Legislativo, eu acredito que quem está no Brasil nunca teve tão empoderado. A gente tem alguns exemplos, mas recentemente, esse mês, o Senado Federal criou uma comissão de defesa da democracia. Então, a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem várias outras comissões, e agora a gente tem uma Comissão de Defesa da Democracia. O Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno, atuou de forma bastante enérgica durante as eleições. A gente sabe, né, quem estuda um pouco de democracia, como as democracias morrem, o ataque às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, é algo comum, né, não é nenhuma inovação. Então, o que é que o Tribunal de Contas fez? Fez uma auditoria, uma não, foram várias auditorias para atestar que as urnas eletrônicas eram auditáveis, eram confiáveis e eram transparentes. A Advocacia Geral da União, ela criou, logo que o ministro Jorge assumiu, criou a Procuradoria de Defesa da Democracia. E vejam que absurdo, ela foi criticada por isso. Democracia, todos nós temos que defender. E uma instituição do porte da Advocacia Geral da União já deveria ter há muito tempo uma Procuradoria de Defesa da Democracia. A nossa democracia é muito jovem, a democracia brasileira, né? Não tem nem 40 anos. Eu sou mais velha do que a democracia brasileira. Então, está em um processo de construção, de desenvolvimento, e são nos momentos de crise que eu acho que ela se mostra mais resiliente, mais forte, e eu acredito assim, a gente está saindo muito mais forte do que a gente entrou. A democracia do Brasil está se mostrando que é efetiva. A democracia brasileira, desde 1985, a gente já sofreu 2 impeachments desde 1985, então uma democracia aí com vários percalços, mas está se mostrando forte. Então, para encerrar minha fala, aqui falando agora do futuro, eu encerro parafraseando Chico Buarque. Apesar do 8 de janeiro, hoje já é outro dia. Obrigada.